Fala aí, pessoal, Paulo Napoli aqui, o indicador, com mais um episódio do nosso podcast Livro das Profissões, aqui diretamente de São José do Rio Preto, da Usinaria. E hoje eu dou recebendo, com muita alegria, a Sueli Tragueta, né? Ela é recriadora e vai iluminar para a gente a natureza desse trabalho, como é que ela começou na profissão, né? E tudo que envolve essa carreira de recreadora. Fred, seja muito bem-vinda. Obrigada, nada que pena dele de você aqui. E conta pra gente, eu quero saber sempre como ela você entrou nessa carreira de recreadora. Pois é, vamos lá. Eu entrei realmente de gaiato, né? Me joguei nesse mundo porque eu achei incrível esse mundo. Para quem sempre trabalhou no banco, então para mim foi sempre muito difícil lidar com as pessoas. Já na Art Kids foi diferente. Foi diferente porque quando eu mudei para Rio Preto, eu conheci uma pessoa onde ela tinha uma empresa dessas, de recreação infantil, no caso. Mas como eu lidava já com os adultos nessa mesma área, eu decidi embarcar nessa festa infantil, tendo aí ela como sócia durante 8, 9 meses, próximo disso. E então lançou Art Kids. Lançou Art Kids com uma explosão de alegria, né? Porque, na verdade, a intenção de lidar com criança sempre esteve aqui no fundinho, mas eu não sabia disso. Só descobri realmente trabalhando. Só descobri mesmo assim, no campo, em campo, lidando com as crianças, eu descobri que aquilo era uma troca. E eu descobri que, brincando com as crianças, eu teria aquela energia, enquanto eles teriam aquele acolhimento. Isso foi fantástico para mim. Foi dessa forma que eu entreguei, me joguei na Art Kids. Então hoje você tem o endereço, na verdade você usa como software inicialmente, né? E agora tem empresa na Art Kids, que na verdade a gente começa dando aquele do bastidores, também não você faz um trabalho de recreação, não apenas com crianças, mas também em eventos, em casamentos, né? Isso, eventos corporativos, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Na verdade, em todos os eventos, eu costumo falar onde tem criança tem que ter Art Kids. Mas o Art Kids não é simplesmente pelo nome. Não é assim. Na verdade, a arte de ser criança. Não a ser criança é uma arte, entende? A arte de ser criança. Então, qualquer um que se jogue nesse universo, que queira brincar, fantasiar, ser sincero e verdadeiro, a gente consegue disseminar inúmeras brincadeiras. Então, de Mamando a Caducando, a gente tem lá as equipes preparadas e também os materiais preparados, materiais diversos para que isso aconteça. Não tem como a gente brincar com o mesmo material de todas as faixas etárias. Não, isso é Habib. Mas a gente tem sim as equipes e os brinquedos separados para cada um. Você falou uma coisa aí, Sônia, que é interessante, que na verdade é muito mais do que em um trabalho de criadora, desde um propósito anterior aí, que te acabou chamando para o meio e falando, não, agora eu me entendi um porquê que eu estou aqui na Dera, né? Meu propósito é trabalhar principalmente com essa, se chamar de ingenuidade ou sinceridade que a criança tem, né, com a gente. É isso mesmo. Sim, é exatamente isso. O propósito, né? Que eu falei que é muito difícil trabalhar com adulto. Não, mas não é difícil trabalhar. É que as crianças têm essa ingenuidade, essa sinceridade e essa falta de julgamento que os adultos aprendem a lidar. Os adultos aprendem a julgar. As crianças não aprenderam. Então, essa parte é fundamental no meu trabalho. Onde eles estão ali simplesmente para brincar. Não é difícil. Eles só se doam. Coisa nenhuma, adulto não se doa simplesmente por o julgamento externo. O adulto que não brinca é simplesmente porque ele tem alguém olhando o que vão pensar de mim, o que vão falar. Já a criança não pensa isso. Certo. Quando a criança que se joga numa brincadeira, ela não fala o que meu pai vai pensar, o que meu amiguinho vai falar. Ele pensa nisso. Então, essa ingenuidade, essa pureza
É fenomenal. Você falou aí um termo bacana que é de anda caducando, né? Que costuma ter uma fofoquinha e tal nesses eventos que você vai, né? As tias assim, ficam lá do tudo. Normalmente a vovó acaba ficando com o netinho ali tomando conta enquanto o restante da família está fazendo uma outra coisa dentro do evento, né? Então Isso mesmo. tem essa, acontece isso com você também? Olha, eu vou te falar, nas nossas festas, uma coisa que chama muita atenção. Você fala assim, gente, uma coisa tão simples. Bolha de sabão. Por que bolha de sabão? Não machuca. Bolha de sabão não é de correr. Então, todo mundo consegue brincar com bolha de sabão. Isso fica a dica. Porque bolha de sabão é incrível e ilumina qualquer ambiente. Então, as vovós brincam sim. A gente faz, geralmente, uma proposta só para as crianças. Mas lá na mesa, as vovós brincam de massinha, as vovós pintam sim. Então, as vovós vivem de novo. Porque elas também não têm aquele medo de julgamento. Não é engraçado? Você fala assim, é uma fase da vida que se preocupa com isso. A fase inicial e a fase términa não tem esse julgamento. Então eles se jogam, eles se doam. E muitas vezes as vovós usam os netinhos que eu sei para fazer isso. Entendi. E, na verdade, é bem o que você falou. O que que acontece também? Elas acabam rememorando a infância, né? Aquelas brincadeiras genuínas na vida, de manusear, para ter uma boneca de pano, de fazer sapandiri, que a minha avó sempre falava isso, né? E acaba tendo um resgate. Muitas vezes, inclusive, com o netinho, né? Vamos resgatar o brincar efetivamente, né? Inclusive, eles também estavam conversando de um termo que você utiliza, que eu acho muito interessante, é o de zero tela, Sim. né? Que é aquela coisa, ó, o digital não entra na brincadeira aqui. Aqui é o presencial, é o correr, é o pular, é o dançar, é por aí mesmo. É esse mesmo. O máximo de eletrônico que entra na festa é o som. Pra gente fazer alguma brincadeira, alguma coisa do tipo. Agora, de resto, não. Celular sempre pra fora, nunca perto de uma TV, nunca próximo a nenhuma coisa que vá chamar mais a atenção das crianças do que as próprias brincadeiras. Então, essas vovós conhecem essas brincadeiras. Só que os novinhos, os jovens já não conhecem mais. E é isso que a gente estimula eles. A brincar, a interagir, a competir, que isso é muito importante. Isso é importante para uma vida futura. Isso é importante para o ser humano, não é para a pessoa em si. É para o ser humano no geral. Isso é importante, essa interação genuína, esse manuseio de objetos, isso é muito importante. E deixa eu te perguntar, dentro dessa perspectiva, qual a grande dificuldade que você vê no mercado hoje de recreação? A maior dificuldade é justamente as pessoas largarem as telas. Essa é a maior dificuldade, porque é muito comum hoje em dia você entrar num restaurante e ver uma mesa de umas crianças sentadas ali numa tela. Então, é confortável para os pais, sim. Concordo com você, é confortável para os pais e é super valioso para um dono de restaurante, porque ele sabe que as crianças vão ficar ali e não vão comprar nada, não vão levar nada. Então, é vantajoso, não vão fazer bagunça, para todo mundo sair ganhando, mas para as crianças não. Pense quando você foi criança. O nosso castigo era ficar sem o braço fazendo alguma coisa. Nosso castigo era esse. Então, hoje não, hoje tá sendo, na verdade, o castigo falar, vai brincar? Não, não vou brincar, não vou correr. Seu castigo, e não pode. Vamos pensar nas crianças. Isso, para mim, tá sendo o mais difícil. De tirar as crianças da tela para eles se movimentarem. E agora uma coisa que é interessante a gente abordar também, já que o nosso podcast é o livro das profissões, né? Qual a dificuldade que você tem dentro de mão de obra? Você encontra dificuldade para captar jovens para te auxiliarem nesse trabalho com as crianças, esse tipo de coisa? Até tem aquela velha pergunta, né? Qual é a diferença de uma recreadora para uma monitora, no caso? Maravilha. Na verdade, assim, o monitor, ele olha as crianças. Ele não tem uma visão periférica no sentido de, na preocupação de segurança, na preocupação de cuidados e na preocupação de desenvolvimento.
Ele não tem essa segurança, essa insegurança, né? Então ele fica num brinquedo e limita ali um tempo e a quantidade de pessoas no brinquedo. Isso é uma monitoria. Um recreador, ele vai desenvolver as brincadeiras com as crianças, pertencentes da festa, sejam crianças, sejam adultos, enfim. Ele vai desenvolver as brincadeiras, ele vai tomar todo o cuidado com relação a vidro, com relação ao espaço, porque não é em qualquer lugar que a gente pode correr, não é em qualquer lugar que a gente pode brincar. Então, isso, todos os recreadores têm essa função de segurança. E também o cuidado, porque até os 3, 4 aninhos, as crianças têm que ter mais cuidado. Então, eu não vou levar algo de vidro para uma criança de 3 anos brincar, porque ela vai quebrar. Eu não vou levar nada que tenha quina, porque se ela cair, ela pode se machucar. Então tem que existir esse cuidado. Até essa faixa etária, eu tenho facilidade de encontrar, porque daí são professoras, são pedagogas, são mães, que conseguem lidar com as crianças até os seus 4 anos. Já as crianças maiores, de correr, mais ágeis, e eu já estou com bastante dificuldade. Porque eu falo, olha, você vai só brincar. Se eu falo com uma pessoa que ela vai só brincar, ela chega sem delegar nada, porque ela só quer brincar. Então eu vou ter que fazer. Não. O difícil é você treinar uma pessoa para que seja realmente essa pessoa-chave da equipe que vá desenvolver, que vá pegar os brinquedos que tem em mãos, que vai pegar as situações que tem em mãos e desenvolver uma brincadeira. Desenvolver um circuito, uma gincana, desenvolver qualquer tipo de brincadeira. E você faz algum tipo de chamada de capacitação da tua equipe, ou de que algum elemento chave, falando, não, gostei daqui, eu tenho que fazer uma pré-formação aqui para poder trabalhar comigo e a gente falar a mesma língua. Tem Vai acabar. Em toda equipe que eu direciono para uma festa, tem sempre alguém responsável. Justamente por quê? Porque se falha de um canto, tem essa pessoa que vai poder ficar tanto num jeito, tanto com uma turma quanto com a outra turma. Então vai ter sempre uma pessoa responsável pela festa. E pelas brincadeiras, e pelo desenvolvimento da festa. Para que isso não morra, né? Os cursos que a gente faz, cerca de 3 a 4 meses, a gente treina essas pessoas. Então, só que durante ali um mês tem uma brincadeira nova, gente, ó, é assim a brincadeira. Então, pra quê? Pra que nunca cair numa rotina. Não é que eu falo, eu vou tirar as crianças da tela, mas só pra jogar bola. Não, isso não existe. Então são brincadeiras diversas que a gente pratica com eles, justamente para que haja essa interação. Para os líderes, tem esse condicionamento constante. Agora, para os demais, que são os monitores, ou até mesmo os recreadores que a gente fala que são freelancers, eles estão ali para auxiliar. Então, às vezes eu contrato um monitor para quê? Olha, eu vou precisar mudar a mesa para uma outra oficina. Então o monitor vai, retira a mesa, guarda e coloca outra mesa. Então, eu deixo o monitor responsável por uma atividade. Não, eu deixo ele responsável pelo objeto, não por criança. Entendi. Você não falou desse negócio da brincadeira, porque na verdade você acaba tendo muitas vezes que customizar isso, né? Por quê? Muitas vezes você tá dando, né? Você foi com uma festa, um evento, tá um elenco de crianças lá. E dali surgiu uma indicação para outro evento. E que muitas vezes as crianças que estavam nessa festa ou na outra, falando, de novo a mesma brincadeira, né? Isso pode acontecer. Daí aí você acaba tendo que ter um leque de opções ali de brincadeiras para evitar justamente essa repetição, né? Para que não caia na mesmice. Porque é uma coisa que eu aprendi, eu acho que a nossa geração mais antiga aprendeu com eles que a constância para eles não existe. Tem que ser sempre coisa nova, coisa rápida, coisa diferente para que eles interajam, para que eles participem. Então, o que eu faço? Muitas festas que tem a mesma galerinha, né, que a gente fala, são jogados completamente as brincadeiras diferentes. Vai ter uma galerinha, então a gente vai levar objetos diferentes, a gente vai praticar. Posso levar até a mesma bola. Só que com a mesma bola, eu tenho inúmeras brincadeiras para ser feita com aquele mesmo objeto. Então, não adianta. Muitas vezes, quando a gente chega na festa, eu falo, nossa, peraí, essa brincadeira não deu certo, troca.
Então eu falo, não, a gente leva no mínimo 40 brincadeiras. Nossa, bastante. No mínimo, porque tudo depende da turma. Se a turma tá num lugar aberto, é uma. Se tá num lugar fechado, é outra. Se a turma é mais paradinha, é uma. Se é mais agitada, é outra. E já aconteceu de pedirem a brincadeira que viram na festa anterior? Muitas vezes. No dia, fala daquele jeito lá que eu nossa. E ele não adianta. Tem uma brincadeira que a gente faz, que é a árvore revisante, que muitas festas eu fui contratada por ela, para esta brincadeira. Então, durante as 4 horas de festa, a gente faz todos os outros tipos de brincadeira, mas essa não pode contar. Essa tem que ter. Não é muito Fala qual é. Não posso falar qual é. Se eu falar, vocês não vão entender. Entendi. Vocês vão entender. Quem conhece a freira sabe. Ah, Tá vendo? olha aí. Então, aterrorizante. Você fala muito de terror. Bacana, show. Bom, e assim, é uma pena a gente estar quase chegando ao final aqui, mas que mensagem você daria para as pessoas, como forem, que têm interesse em ingressar para essa atividade, sobre esse ramo de atividade, ou que gostariam, por exemplo, de se especializar, né, por exemplo, ter uma capacitação contínua para fazer parte desse universo, né? E que muitas vezes a pessoa não tem nem ideia que ela tem o talento no negócio, igual você também falou, né? E fala, olha, puxa vida, eu fui fazer um trabalho igual o Sueli lá e eu me descobri. É isso que bem fácil é passar em inglês, pessoal. Nossa, eu passaria de grande coração. Falem comigo, por favor, porque é uma coisa que falta muito no mercado. Eu não tô falando que faltam recreadores para passarem brincadeiras, não, tem bastante. Mas. Só que não é só isso. A gente precisa saber, a gente precisa gostar, a gente precisa ter esse olhar. Então eu quero muito que muitas pessoas façam isso. Porque não é por nós, é pelas crianças. Então vai trazer muito bem para eles futuramente. Então isso é muito importante, que goste, sabe? Que não esteja na área por conta de valores, por conta de... Valores não, né? Por conta de preços, assim, de valores. Então isso é muito importante para mim. E eu espero de coração que tenha muito mais gente atenta a isso, que tenha realmente essa disponibilidade. Até no propósito. Sim, exatamente. Tentar o propósito de tirar realmente as crianças, de deixar eles em grupo, fazer com que eles conversem, brinquem, se animem, sabe? Fazer isso. Eu estava terminando o programa, mas me ocorreu uma coisa que eu acho que é válido falar, que teve um filme há pouco tempo aí, uma minissérie da Netflix chamada Adolescência, né? Em que a gente vê que a criança que ficou isolada, ela cria um universo próprio que ela não consegue distinguir o que é o certo, o que é do errado, e ela vai tomando as suas próprias atitudes, né? E se perde porque ninguém mais dá atenção para ela. Atenção nesse sentido de saber as opiniões, saber brincar, se divertir, desenvolver em uma conversa, esse tipo de coisa, né? E aí você falando isso da questão do propósito, eu vejo cada vez mais que essa questão do isolamento social que os jovens vêm passando, ela está começando a se reverter novamente na busca de falar, vamos fazer realidade, Exato. né? Vamos trazer essa meninada de volta, porque senão a gente vai chegar num colapso, É talvez. isso. E esse teu trabalho é muito significativo no sentido de se resgatar de uma maneira de você está resgatando, você está dando a sementinha que os pais, a avó, enfim, podem aí fazer com que ela germine, né? E otimize muito melhor as relações, não apenas sociais, mas familiares também, né? Porque, querendo ou não, eu falo contra a tecnologia, né? Eu tô indo contra o andar da carruagem. Tá todo mundo na IA já e eu tô retroagindo. Eu falo assim, não, gente, peraí, eu tô na época das cavernas ainda, né? Se for comparada à IA. Mas, justamente por isso. Porque daqui a 10 anos, pensando numa criança que hoje tem a ASO 5, daqui a 10 anos ela vai estar igual ao outro. Ela vai conseguir socializar, ela vai ser adolescente. Cai na adolescência. No sentido de saber lidar, saber falar, saber escutar. Então, eu falo que é muito importante passar essas brincadeiras de competição, porque todo mundo tem que aprender. Gente, me perdoa, mas
outra vez falando na contramão do mundo, né? Falando, a gente tem que aprender a falar para os nossos filhos que você pode ganhar e você pode perder. Não você dar o troféu para todo mundo e falar assim, todo mundo ganha sempre. Não. Você tem que aprender a perder. E isso é um aprendizado. Eu tô falando que eu tô indo pro programa domingo justamente porque nos colégios já não se fazem mais isso. Ninguém mais perde. Não, você é obrigado a você aprender a isso. Você tem que ensinar isso. Isso eu falo que esse é um dos meus propósitos. Sem dúvida. Show de bola. Suelen, muito obrigado. Eu que agradeço aqui. Vai estar me dar para um próximo episódio aqui do Vídeo das Profissões, porque o teu trabalho é excepcional. E eu nem agradeço me capacito criativo aqui para o pessoal da criatividade e tal. Não, fica tranquilo. É sossegado, todo mundo consegue. Pessoal, infelizmente estamos chegando aí ao final do nosso podcast Vídeo das Profissões. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, né? E fiquem atentos que logo logo vocês vão ver um novo episódio aqui na Usinaria de Soldigaria Preta. Feito? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.